Dejalan Ramos. Nós vamos estudar hoje a lição de número 12. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário. É muito importante nós termos um retorno para nós sabermos como você está recebendo os nossos vídeos. Lição 12, Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Nós estamos estudando sobre os princípios divinos em tempos de crise. Esdras e Neemias combatem o casamento misto. O texto bíblico está baseado em Esdras, no capítulo 9. Os objetivos desta lição é salientar o perigo das uniões ilícitas e, como objetivos específicos, apresentar o combate de Esdras e Neemias com o casamento misto, explicar o porquê de um judeu não poder se casar com uma pagã, destacar a sobrevivência do povo judeu, aconselhar a respeito do casamento de crentes e incentivar a esperar em Deus. Bem, a nossa lição de hoje, especificamente, ela trata sobre reformas que aconteceu no período pós-exílico. Todos lembram que Esdras e Neemias, eles foram para promover mudanças e reformas e reconstrução ali na cidade de Jerusalém. Especialmente Esdras, a viagem que ele empreendeu a Jerusalém foi para ensinar o povo acerca da palavra de Deus. Provavelmente naquela época não havia um número de cópias adequadas e suficientes disponíveis ao povo, talvez nem mesmo no templo em Jerusalém, de forma que neste momento Esdras então vai a Jerusalém e promove então, nós vimos na aula anterior, a leitura e a exposição então da palavra de Deus. A lei de Moisés, já existia, é o Pentateuco, mas certamente havia poucas cópias e certamente eram, sendo poucos então os textos, as cópias da lei, aquele momento então da leitura e da exposição que nós abordamos na aula anterior foi um momento, portanto, muito singular. Esdras foi um estudioso das Escrituras, a própria Bíblia se refere a ele como uma pessoa hábil na lei, sendo ele então um escriba, uma pessoa que tinha habilidades. Ele empreendeu um estudo sistemático, organizado e diligente das Escrituras. E ele não apenas estudou de forma diligente, sistemática, mas ele também se dispôs a ensinar o povo. E isso aconteceu então, nós estudamos na aula anterior. O resultado então da leitura das Escrituras, da exposição pública, foi então uma consternação no povo. O povo foi alcançado pelos resultados, pelos efeitos da palavra de Deus, de forma que aqui no capítulo então 9 e 10, nós temos então uma reforma que aconteceu então no tempo de Esdras. O comentário da lição, ele comenta inicialmente abordando sobre Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto. Observe bem no capítulo 9, o versículo 1 de Esdras, está escrito: acabada, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Bem, inicialmente nós podemos observar aqui o pecado do povo. Algumas lideranças da nação, eles reportaram então a Esdras sobre o pecado misto dos judeus com outras nações pagãs. A lei de Deus, que fora dada através de Moisés, ela era muito clara em relação a isso. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 34, versículo 11 a 16, também Deuteronômio 7, 1 a 4, são textos bíblicos então do Pentateuco que falam claramente a esse respeito, que a nação de Israel não deveria se misturar com outras nações. É interessante nós então observarmos aqui que a razão especificamente da proibição de Deus desses casamentos mistos não era por razões raciais, ou seja, não era uma atitude racista de Deus aqui, O objetivo de Deus era por razões espirituais. Deus queria manter a pureza da religião do Senhor. Deus não queria
que a nação mantivesse contato com outros povos, especialmente o contato do casamento, que é um contato muito próximo, muito íntimo, e que consequentemente faz a pessoa então certamente comungar com as práticas religiosas da pessoa com quem está neste relacionamento, né? Deus não queria que a nação judaica tivesse uma atitude religiosa sincretista, e o casamento misto com povos de nações pagãs iria proporcionar exatamente isso. Deus queria então preservar a identidade religiosa da nação. É isso que nós podemos observar. Então, aqui no capítulo de número 9, o texto então diz que os príncipes, a liderança da nação, os cabeças, literalmente, como diz no hebraico, foram então ter com Esdras e falaram para ele o que estava de fato acontecendo. Veja bem no versículo 2 que fala de sacerdotes e levitas, não se separaram de outras terras com suas abominações. Sacerdotes e levitas estão em foco aqui, ou seja, a liderança então espiritual da nação. Observe bem também ainda no versículo 1 a expressão abominações. Abominações, ela aparece sempre na Bíblia relacionado a coisas que Deus abomina, a coisas que é objeto da abominação, do repúdio então de Deus, né? O povo então já tinha sido alertado, conforme nós falamos agora há pouco, lá no livro de Êxodo 34 e Deuteronômio 7, a não se envolver então no culto a deuses estrangeiros, a nações estrangeiras. No entanto, depois de cerca de 70 anos então do cativeiro, o povo tinham regressado, mas eles tinham se envolvido então com tais práticas, né? E Deus então chama aqui de abominações. Bem, no versículo de número 2 diz: pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Observe bem a expressão linhagem santa. A linhagem santa era a descendência de Abraão que Deus havia separado. Nós observamos isso lá em Gênesis 13, em Gênesis 17. Deus tinha feito uma aliança com Abraão e tinha determinado então que a descendência então seria santa. Ou seja, essa descendência santa, já prevista por Deus, já falada por Deus lá no tempo de Abraão, ela não deveria então se misturar com outras nações. E se isto acontecesse, eles estariam então violando a aliança com Deus. Deuteronômio 7, versículo 2 e 3. Esses casamentos então com mulheres gentias certamente iriam trazer a idolatria de volta para a nação, né? Isso iria trazer os pecados de volta para a nação. Quando Deus falou isso em Deuteronômio 7, Deus já estava prevendo exatamente isso, né? Bem, então nós vemos aqui nesse texto Deus falando claramente, né, que não deveria então casar, se misturar a linhagem santa. No comentário da lição, o comentarista ele fala sobre a ira e a reação de Esdras. Na primeira parte, no tópico 1, ele comenta sobre a reação de Esdras mediante então esta prática ou este pecado. Como foi que Esdras reagiu mediante isso? Observe o versículo 3. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então veja aqui nesse versículo 3 a reação então de Esdras. Esdras, quando vê esta situação, é confrontado com essa situação, Esdras ele exterioriza a sua angústia. De que forma ele exterioriza a sua angústia? Rasgando as suas vestes, arrancando os seus cabelos. É claro que nós devemos entender isso aqui à luz dos costumes do mundo oriental. Rasgar as vestes e desarranjar os cabelos era sinal de luto. Isso aparece segundo Samuel 3,19, segundo Reis 22,1, Jó 1,20, Isaías 22,12. Ou seja, no contexto do mundo oriental do Antigo Testamento, ter essas atitudes era sinal de luto. Ou seja, rasgar as vestes era uma forma da pessoa demonstrar então que ela estava profundamente consternada, triste. Essa a ideia aqui no texto, né?
foi esta reação então de Esdras, mediante o confronto com esta situação. Bem, o que nós podemos observar aqui no finalzinho do versículo 3 ainda, o texto diz que ele assentou atônito. Essa palavra atônito quer dizer então que ele estava estupefado, ele estava tomado de tremor, né? Ele estava tomado de tremor, estupefado diante desta situação. Olha bem no versículo 4 que o texto diz que se ajuntaram a Esdras. O texto diz assim, textualmente: então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém eu permaneci assentado atônito até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde levantei-me da minha humilhação com as vestes e o manto já rasgado, me pus de joelhos e estendi as mãos para o Senhor meu Deus. Observe bem então nesse texto que algumas pessoas se juntaram então a Esdras. Era uma comunidade, a comunidade fiel pós-exílica, vendo então aquela situação, vendo a consternação de Esdras, o repúdio de Esdras, eles então se juntam a Esdras, né? Eles certamente foram alcançados pelos efeitos da palavra de Deus. É nesse momento então que que Esdras especificamente cai de joelhos. Veja que o texto diz que foi exatamente na hora do sacrifício da tarde, né? Os judeus eles realizavam sacrifícios diários e na hora então do sacrifício da tarde foi que Esdras então, o texto diz que ele teve então essa atitude, esta prática, né? Foi no pátio então do templo, até a hora do sacrifício da tarde, é o que o texto então nos diz. Então devemos ler isso, observar isso à luz dos costumes do mundo ocidental, né? O que Esdras então faz neste momento? A partir do versículo de número 5, nós temos então a oração de Esdras, né? Ele já com o manto rasgado, já com as vestes rasgadas, em sinal de humilhação, de tristeza, o texto então diz que ele se pôs de joelhos, e de joelhos então ele começa a orar. Primeiramente, ele esteve atônito, estupefado, atordoado, né? E após um período certamente de silêncio, de reflexão, Esdras então dobra os seus joelhos e com a mão estendidas para os céus, Esdras então começa a orar, né? Esdras então derrama sua alma perante o Senhor. O que Esdras faz aqui? Observe bem o versículo de número 5. O finalzinho do versículo 5 diz que ele estendeu as mãos para o Senhor, e no versículo 6 nós temos o conteúdo da oração de Esdras, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Esdras então demonstra uma atitude então de vergonha. Veja que ele se identifica, né, com o povo. Você pode observar que ele usa a expressão nossas iniquidades, nossa culpa. Ele então se inclui nesta oração, ou seja, ele se identifica com o pecado do povo. Ele está tendo nesse momento uma postura então coletiva. Ele confessa o pecado coletivo, ele se refere a Deus como meu Deus, o caráter pessoal de Deus, e ele confessa então, conforme ele diz aí no texto, as nossas iniquidades, ou seja, as nossas iniquidades aí é a desobediência então aos mandamentos de Deus, né? Esdras está reconhecendo que a razão do cativeiro foi exatamente o pecado, né, do povo, mas que Deus os tinha retornado do cativeiro. Inclusive isso foi alvo também do amor e da graça de Deus. Isso está no versículo de número 8. Ele reconheceu a graça, a misericórdia, o amor de Deus, trazendo o povo do cativeiro. Mas agora ele observa, ele ressalta também nesse momento aí
aspectos relacionados à justiça, né? Deus não os desamparou. No versículo de número 9 ele fala da misericórdia, ele fala da restauração então de Deus em relação ao povo, mas ele destaca também então a prática de pecado do povo, né? No versículo de número 10 ele diz: agora, nosso Deus, que diremos depois disso? Pois que deixamos os teus mandamentos que tu ordenaste aos teus servos, dizendo: a terra em que entrais para possuir é terra imunda, pela imundícia dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção se encheram de extremidade a outra. Por isso não darei às vossas filhas seus filhos, não tomareis para os vossos filhos, jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes e comais o melhor da terra. E ele então, ele está relembrando o que Deus tinha falado no passado, né? Nesses versículos 10, 11 e 12, e no versículo 13 ele diz: depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu és o nosso Deus, nos tem castigado menos do que merece as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou. Ele reconhece então, né, que Deus tinha castigado de maneira justa, que eles tinham tornado a violar os mandamentos, isso está no versículo 14, se envolvendo com as abominações dos povos pagãos, e ele diz: Senhor, o Senhor é justo, somos os restantes que escaparam, como hoje se vê, e eis que estamos diante de ti, a nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. Então, a oração de Neemias, aliás, a oração de Esdras é de profunda contrição, né? É de confissão de pecados. Ele está realmente afinado então com o que as Escrituras diz em relação à prática então do pecado, né? E é nesse momento então que, mediante o conteúdo dessa oração, nós podemos então fazer aqui também uma aplicação. Aqui nós vemos como que Esdras, que Neemias eram pessoas de oração. Eles eram líderes que oravam. Eles oravam diante de situações adversas, diante de situações difíceis, diante de perseguições, de oposição. Eles oravam também mediante situações então de pecados, confessando seus pecados, né, e levando o povo diante de Deus em oração. Vejam então como eles eram líderes então que oravam. Mediante então isso, o capítulo 10, o versículo 1 diz que enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrando-se diante da casa de Deus, o texto diz que Israel se ajuntou a ele, a congregação de homens, de mulheres, de crianças. Foi quando então Secanias, o texto diz no capítulo 10, o versículo 2, tomou a palavra e diz: olha, nós transgredimos, nós pecamos contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras. Deus tinha falado que não deveria fazer isso. Nós transgredimos a aliança, os preceitos de Deus. E ele disse, no entanto, que ainda existia esperança então para a nação, né? O povo então se arrepende, há o arrependimento então do povo, e o resultado inclusive disso é o despedimento das mulheres hetéias. É o que o texto nos diz no capítulo de número 10, né? Eles são confrontados com o pecado, são incentivados a abandonarem essas mulheres pagãs, e eles então, o texto diz que eles respondem com altas vozes, dizendo que eles tinham de fato pecado. Eles demonstram então um arrependimento, e o resultado inclusive disso é exatamente o arrependimento, né, e a contrição então do povo, e o verdadeiro arrependimento. O que acontece então nesse momento? Eles então despedem as mulheres hetéias. É interessante que no capítulo 10, no versículo 18 até o versículo 44, né, nós temos então a lista dos transgressores. Eles são alistados aí. Essa lista dos transgressores, no capítulo 10, a partir do versículo 18, nós temos 17 sacerdotes, nós temos 6 levitas,
3 porteiros, um cantor e 84 leigos. É o que nós podemos observar aí, nessa lista então dos transgressores, né? Conforme aparece aí no final do capítulo 10. Bem, então o fato está registrado aqui no capítulo 9 e no capítulo 10. Na segunda parte do comentário, o missionário Eurico Bergster, ele comenta por que é que um judeu não deveria casar com uma pessoa pagã. Primeiro, Deus havia proibido esse casamento. Ele alista aí os textos bíblicos, Deuteronômio, Êxodo e Josué. Era uma ordem expressiva de Deus, né? Em segundo lugar, a história de Israel registra vários exemplos das consequências nefastas do casamento misto. A história do Israel, do período antes do exílio, já mostra que as consequências disso. Nós temos o exemplo de Salomão, nós temos o exemplo de Acabe, ele enumera pelo menos esses 2 exemplos aí, que a história de Israel demonstrava claramente, através dos fatos, as consequências destruidoras, nefastas deste casamento misto. Salomão, por exemplo, ele foi alcançado, né, pelas consequências, inclusive isso chegou a gerar a divisão do reino. Acabe também quase que instituiu de forma oficial o culto a Baal no reino do norte, exatamente pelo casamento então com Jezabel, que era uma princesa sidônia. Então, os próprios exemplos bíblicos da história de Israel mostram então que eles não deveriam casar com uma pessoa pagã. E na terceira parte ele comenta que a sobrevivência do povo judeu hoje, desde os tempos bíblicos até os dias de hoje, está relacionada exatamente a este elemento. Ou seja, eles não se misturaram com os povos os quais passaram a conviver. Isso é um elemento, está relacionado à sobrevivência da nação judaica. A sobrevivência do povo judeu é um milagre, e esse milagre passa pelo fato deles não se misturarem com os demais povos, eles manterem a pureza, especialmente, né, depois dos tão terríveis consequências que eles tiveram ao longo da sua história. Nos dias atuais eles mantêm então a sua pureza. Em quarto e último lugar do comentário, o missionário ele faz uma abordagem no sentido prático, falando sobre o casamento dos crentes. Deus, nesse texto, condenou o casamento misto. Deus condenou a prática do povo, né, de terem casado com pessoas pagãs. Isso traria consequências para a nação. Eles foram confrontados com a oração e com a exortação, e eles então se arrependeram. Mas, contextualizando para nós hoje, a Bíblia ela fala acerca do casamento, né? 1 Coríntios 7,39 diz que o casamento deve ser no Senhor. E 2 Coríntios 6,14 a 17, nós temos alguns textos na Bíblia que demonstram então as implicações de um jugo desigual com uma pessoa infiel. Ou seja, a Bíblia ela adverte, né? Na realidade ela traz advertências sobre o perigo do casamento misto de uma pessoa cristã com uma não cristã. O texto diz que os dois se tornam uma só carne e consequentemente não podem se tornar uma só carne tendo ideais diferentes e princípios relacionados à fé diferentes. Isso vai criar, portanto, um problema. É isso que Paulo fala na 2 Coríntios 6,14 e 1 Coríntios 7, que são textos específicos que falam sobre o casamento e sobre a união de uma pessoa cristã, uma união próxima e íntima com outra pessoa. É claro que o texto de 2 Coríntios 6 fala de forma bem abrangente, não só limitando ao casamento, mas que inclui também o casamento, né? Então ele diz que esse casamento, esta união, pode causar terríveis dores e sofrimentos, né? E inclusive contribuir então para que isto venha de uma certa forma a receber influências espirituais negativas, né? E por último ele diz então e aconselha aos jovens e a todos aqueles que têm que tomar a decisão do casamento a esperar em Deus. Ele foca especialmente aí no jovem,
a esperar em Deus. O lar é uma grande riqueza, o amor de um companheiro ou de uma companheira é algo perfeitamente natural que todos os jovens desejam. No entanto, deve buscar a direção e a orientação de Deus. E os princípios, então, estão revelados nas Escrituras, na palavra de Deus, né? Deus deixou os princípios gerais para a nossa vida e inclui também relacionados, então, ao casamento. Uma coisa que fica certa é que Deus em nenhum momento incentiva, né? E inclusive proíbe a união íntima, próxima com uma pessoa que não comunga, então, da mesma fé. Ele chama de jugo desigual. É claro que jugo desigual não se limita apenas à questão da fé, mas nesse momento nós estamos comentando especificamente em relação a isso, porque esse é o foco da lição. É claro que o jugo desigual ele vai além disso, né? Não é só a questão de ter a mesma fé, a pessoa pode ter a mesma fé e ser um jugo desigual. No entanto, o nosso enfoque neste momento, devido ao tema da lição, é em relação à pessoa que não comunga, então, da mesma fé. A Bíblia, então, ela proíbe tal prática, ela não incentiva tal prática, e o ideal do casamento cristão deve ser de uma pessoa que comunga da mesma fé, dos mesmos princípios e dos mesmos valores. Bem, então a nossa lição de hoje ela abordou exatamente isto. Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Que você, caro professor de escola dominical, possa aproveitar esse tema tão relevante para ensinar esses princípios da palavra de Deus. Primeiramente, foque nos elementos históricos do capítulo 9 e 10, de preferência mostrando o texto bíblico, que os alunos estejam com a Bíblia aberta para você confirmar, lembrando sempre que talvez muitos alunos não estão afeitos ao texto, não têm contato com o texto. É importantíssimo que a Bíblia esteja aberta para que o aluno tenha contato com o texto bíblico. E depois você faça as devidas aplicações, comentando então amplamente acerca do casamento cristão, comentando sobre as consequências do casamento misto e quais são as implicações que isso pode ter na vida de uma pessoa, né? Certamente vai surgir exemplos, comentários, quem sabe dúvidas, mas o professor deve estar atento para que o tempo da aula não seja tomado às vezes com coisas infrutíferas. Então é claro que o tema, por ser um tema prático, pode estimular muitos alunos a falarem, a darem exemplos ou talvez a fazerem perguntas, mas o professor ele deve dosar, filtrar, contextualizar e responder as perguntas mais relevantes, sempre relacionando então com o texto bíblico. Portanto, caro professor, que Deus o abençoe, que você regue tudo com oração e não perca essa oportunidade de ouro de, diante da sua classe, levar este ensino tão precioso. Que Deus, portanto, o abençoe e que a palavra de Deus encontre lugar em sua vida e em seu coração. Que Deus o abençoe e até a próxima lição.